Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Dessa vez a gente vai falar sobre a característica e a classificação do carbono, continuando as nossas aulas do terceiro ano de Química Orgânica. Então venha comigo para mais um vídeo. Então olha só, gente, hoje nós vamos falar sobre as características e a classificação do carbono, ele que é o nosso elemento principal quando fala de química orgânica. Então olha só, ele tem número atômico 6, a massa dele é 12. Então a gente pode fazer bem aqui uma coisinha lá do primeiro ano, que a gente já conhece, distribuição eletrônica. Então vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Como ele tem o número atômico 6, ele fica, ó, 1s2, já foram 2 elétrons. 2s2, 4, 2p2. Pronto, 6 elétrons. O que a gente entende? Isso aqui é a nossa camada de valência. Se a gente for desenhar uma estrutura 3D dele, ficaria assim, ó. 2 elétrons aqui. No segundo orbital, 4 elétrons. Ou seja, o carbono ele é tetravalente. Significa que ele pode fazer, ó, as 4 ligaçõezinhas dele para obter o octeto. O octeto também é assunto lá do primeiro ano. Então, assim, o fato dele ser tetravalente, poder fazer 4 ligações, faz com que ele possa se arranjar de diferentes formas. Vamos ver essas formas. A primeira forma é fazendo 4 ligações. E aí essas ligações a gente consegue denominar, certo? Então a gente pode falar do seguinte, ligações sigma. Sigma. As ligações simples, elas são ligações sigma. Então olha só, ela é uma bolinha com tracinho aqui. Essa é uma ligação sigma, 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 essa é uma ligação sigma. Certo, gente? Então, quando o carbono faz 4 ligações aqui com 4 átomos diferentes, todas as suas ligações são sigmas. O que acontece? Como ele tem essa característica de diversificar suas ligações, ele pode obter o seguinte, duas ligações simples e uma ligação dupla. Ou seja, uma ligação simples é sigma. Aqui nós temos também sigma. E aí nós temos outro tipo de ligação, que a gente chama aqui de ligação pi. Essa ligação aqui de cima da dupla, ela é uma ligação sigma também, está relacionada à hibridização. A gente não vai aprofundar tanto isso aqui, talvez uma aula mais aprofundada sobre hibridização, e eu falo para vocês os motivos. A gente vai seguir, vai falar sobre hibridização também, mais à frente. E aqui embaixo nós temos uma ligação pi, ou seja, a dupla ligação tem ligação sigma e uma ligação pi. Outra forma de rearranjar o nosso carbono é assim, com 2 duplas ligações, sempre mantendo, olha gente, o octeto, certo? Não é porque ele está diminuindo a quantidade de átomos que ele recebe, ó, aqui ele podia ter 4 átomos, aqui 3, aqui 2, que ele quebra a ideia do octeto. Não, ele mantém. Aqui, novamente, nós temos uma ligação sigma e uma ligação pi. Uma ligação sigma e uma ligação pi. Outra forma que o carbono se organiza é assim, ó, uma ligação simples e uma ligação tripla, certo? Então, aqui nós temos uma ligação sigma, uma ligação pi e uma ligação pi. Então, são dessas formas que o carbono se comporta. Ela tem essa característica de se reorganizar de várias formas. Outra característica que o carbono tem é de se ligar em forma de cadeia. É isso que faz com que a vida seja baseada em carbono, a química orgânica seja carbono. Por quê? Da forma que ele se coloca aqui, ele tem uma infinidade de possibilidades, certo? Então, eu posso rearranjar ele de várias formas. Posso substituir esse hidrogênio aqui por um carbono que se liga com outros 3 átomos. Posso substituir esses hidrogênios por outros átomos que não sejam carbono. Então, ele tem uma possibilidade imensa de reorganização. É com base nessa reorganização que ele consegue ter propriedades diferentes, ele pode proporcionar ideias diferentes, funções diferentes no nosso sistema, no sistema como um todo. Também é até dito que se for para ter vida fora da Terra que não seja baseada em carbono, que ela fosse silício. Por quê? Porque o silício tem uma propriedade semelhante de se ligar em forma de cadeia. Então lembre-se, o carbono ele pode ter várias formas de ligar. Olha só, ele é tetraédrico, pode fazer 4 ligações, certo? Ele pode fazer ligação com 4 elementos diferentes, ou ele pode ter 2 ligações que são elementos diferentes, mantendo sempre a sua regra do octeto. E sempre se juntar em forma de cadeia. Então, ele pode obter as características de cadeias. Sabendo disso, a gente vai ter que falar sobre hibridização do carbono. Novamente aqui, ó, de nossa distribuição. O que nós vamos ter aqui, ó? 1s2, 2s2, 2p2.
Isso é nossa camada de valência. Então, a gente vai ver a hibridação aqui. Olha aqui em cima. O que acontece? Aqui nós temos o orbital S. O nosso orbital S, ele tem 2 elétrons. Todo orbital S só pode ter 2 elétrons. Então, ó, um aqui e um aqui. E o nosso orbital P tem 2 elétrons. Aqui, o orbital P ele pode ter até 6 elétrons. Nós temos 2. 1, 2. Ou seja, ele não está totalmente preenchido. Esse aqui é o estado fundamental. O que acontece? Quando eu entro no estado excitado desse carbono, esses orbitais vai fazer da seguinte forma. O orbital S vai ter um aqui. E aí, percebe que eu tenho 4 elétrons? Eles vão ser preenchidos até fechar aqui. Certo? E aí, o que isso vai formar? Primeiro, vai formar o seguinte, possibilidade de ter elétrons se ligando aqui, ó. Então, por isso que esse carbono ele vai fazer 4 ligações. Ainda mais, esse carbono ele pode fazer o seguinte, ele pode fazer o que a gente chama de hibridização, chamado de SP, SP2, SP3. Então, olha só como funciona essa hibridização do carbono. Quando eu preencho as 4 partes aqui, ó, o carbono ele pode ser um carbono SP3. Ou seja, esse carbono aqui, ó, que faz 4 ligações. A gente já sabe que esse carbono com 4 ligações, suas ligações são todas sigmas. Um carbono sp2 é aquele carbono que tem uma dupla ligação. Ou seja, ele tem uma ligação π. Essa ligação π se dá devido a esse orbital aqui, P, ele estar puro. Então, ele tem uma ligação π. Não, a hibridação sp ela acontece da seguinte forma, com carbonos com 2 duplas ou carbono com uma tripla e uma dupla. Que nós temos, ó, π e π. Aliás, temos sigma e sigma, né? π e π. Que nós temos sigma, sigma, π e π. Ou seja, nós temos 2 ligações π nessa hibridização, certo? Então, para não esquecer, eu gosto de dizer o seguinte. O sp3, o carbono está fazendo 4 ligações. sp2 fazendo 3 ligações. E sp fazendo 2 ligações. Assim a gente consegue decifrar de forma bem simples. Então, repetindo. sp3, só ligações simples, 4 ligações. sp2, 2 ligações simples e uma ligação dupla. Ou seja, 3 ligações aqui. sp, 2 ligações duplas ou uma ligação tripla e uma ligação simples. Ou seja, ligando a 2 átomos. E aí, para classificar esse carbono, a gente faz da seguinte forma. Carbono primário, ligado a um ou nenhum outro átomo de carbono. Carbono secundário, ligado a 2 outros carbonos. Carbono terciário, ligado a 3 outros carbonos. Carbono quaternário, ligado a 4 outros carbonos. Então, por exemplo, aqui nós temos o carbono primário aqui, porque esse carbono ele se liga somente com 1. E aqui também um carbono primário, bem simples. Aqui nós temos já um carbono primário neste. Aqui também um carbono primário, ele só se liga a esse, ó. E esse cara aqui é um carbono secundário, porque ele se liga a 1 a 2 carbonos. Bem simplesinho. Carbono terciário. Aqui eu tenho um carbono primário. Aqui outro carbono primário. E aqui outro carbono primário. Veja, este carbono aqui só se liga a esse de baixo. Esse aqui só se liga a ele também. Esse só se liga a ele também. Somente um. Esse aqui ele já se liga a 3, ó. Ou seja, ele é um carbono terciário. E o nosso carbono quaternário, que é só um carbono primário, carbono primário, carbono primário, carbono primário e um carbono quaternário. Ele se liga a 4 outros carbonos. Então, quando a gente fala de classificar o carbono com base nisso, primário se liga apenas um carbono, secundário se liga 2 carbonos, terciário se liga 3 carbonos, quaternário se liga a 4 carbonos. Bem simples, né? Então, gente, vamos colocar em prática o que a gente viu aqui hoje. Vamos classificar a nossa estrutura carbônica aqui. Então, vamos começar pelos tipos de ligação, sigma e π. Vamos começar com a sigma, que é mais fácil. Aqui nós temos uma ligação sigma, 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 uma ligação sigma e uma ligação sigma. Se a gente for parar para analisar, esse carbono aqui, H3, que vocês for ver, ele fica assim, ó. Que é um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio, e se liga esse outro carbono, certo? A gente não vai numerar essas ligações sigma,
Mas caso você precise contar para uma prova, aqui nós já temos 3. Vamos colocar nossas ligações sigma agora, onde tem dupla e tripla. Aqui é uma ligação sigma, aqui é uma ligação sigma. Pronto. Agora vem as ligações π. Uma ligação π aqui, uma aqui no meio e uma aqui embaixo. Pronto. Aqui nós conseguimos observar que nós temos 3 ligações π. E entre carbonos nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ligações sigma. Óbvio que eu deveria contar os hidrogênios também, aqui a gente vai desconsiderar. Agora, vamos classificar eles com base, ser primário, secundário e terciário. Este aqui é primário, ele se liga apenas no carbono. Esse aqui é secundário? Não, ele é 1, 2, 3, ele é terciário. Esse aqui é primário, sempre que está na extremidade vai ser primário. Este aqui é primário, este aqui é primário, vamos voltar. Esse carbono se liga a quantos? 1, 2, então ele vai ser secundário. E esse? 1, 2, secundário. Este, 1, 2, secundário. Esse, 1, 2, 3, terciário. Esse, 1, 2, 3, terciário. Esse aqui, secundário. Esse, 1, 2, secundário, certo? Ah, detalhe, aqui não é terciário, não, aqui é quaternário. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um carbono quaternário. Então, nós teríamos aqui 1, 2, 3, 4 carbonos primários. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos secundários. 1, 2 carbonos terciários. E apenas um carbono quaternário. E quanto à hibridização, como que ela seria? Primeiro, esse carbono aqui ele faz somente ligações simples. Então a gente lembra que ele é um sp3. Esse carbono ele faz 2 ligações simples e uma ligação dupla. Então ele vai ser um sp2. Esse carbono faz uma ligação dupla e 2 ligações simples. Esse hidrogênio aqui conta como simples. Então ele vai ser sp2. Esse aqui já faz uma ligação tripla e uma ligação simples. Então ele vai ser carbono sp. Aqui também é um carbono sp. E esse aqui, 4 ligações. sp3. Aqui também um sp3. Esse aqui também um sp3. Esse aqui, sp3. sp3 e sp3. Então vamos conferir. Faz 4 ligações, certo? Nenhuma dupla, nenhuma tripla. sp3. Esse aqui é sp2. sp2. Opa, faltou um aqui, ó. sp3. sp, sp3. O restante são todos sp3. Então vamos lá. Carbono sp3 tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Carbonos sp2 temos 1, 2, somente 2. E carbonos sp nós temos 2. Isso, somente 2 também. Então, gente, essa é a aula de hoje. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho para receber mais notificações. Um abraço e até mais.